Olá, muito obrigado porque você está conectado conosco em nome de Jesus. Estamos começando neste momento agora a série Dependente. Essa semana super especial onde estaremos analisando a vida de Davi. E que Deus possa falar muito ao nosso coração. Aliás, Ele pode, claro que Ele pode. E certamente Ele falará ao nosso coração por intermédio da vida de Davi, o rei Davi. Eu convido você a abrir as Escrituras Sagradas no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Faremos a leitura de alguns versos e ao fazermos essa leitura já será o suficiente para o desenvolvimento da mensagem neste momento. Obrigado por estar conectado conosco, não só você do território da União Norte Brasileira, Pará, Maranhão e Amapá, mas você que está conectado conosco de qualquer lugar deste país ou deste planeta, seja bem-vindo ao estudo da Palavra do Senhor. E que Deus alcance o seu coração do jeito que só Ele sabe fazer, do jeito que Ele pode fazer. Em nome de Jesus, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Guarda essa pergunta. Até quando terás pena de Saul, disse o Senhor. Havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Israel, até quando você vai ter pena dele? Ou seja, agora encha um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Acompanhe agora o verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? E é claro que Samuel respondeu, sim, é de paz. E a partir do verso 5, estamos vendo Jessé, pai de Davi, colocando os seus filhos diante de Samuel, conforme a ordem e a orientação de Samuel, o profeta. E à medida que os filhos vão se apresentando, o primeiro deles, Eliabe, Deus diz para Samuel, não é este. Depois, na sequência, é apresentado Abinadab, e Deus então declara para Samuel, este também eu não escolhi. E você vê na sequência o terceiro sendo apresentado, Samá, e assim um após outro, e sempre Deus afirmando para Samuel, não é nenhum destes. Até que Samuel pergunta para Jessé se há mais algum filho para ser apresentado, e ele então faz a referência a Davi que estava no campo, e então Samuel pede para que o chame, e vão chamá-lo, e Davi certamente vem às pressas, correndo, ofegante, e se aproxima do profeta, e quando chega diante da presença de Samuel, olha só o que Deus declara no verso 12, disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Eu fico imaginando o que estava repercutindo no coração dos irmãos que não foram selecionados para serem ungidos naquela hora. Ele? Fala sério! E aí você poderia até pensar, já viu quando a gente se posiciona ou se coloca diante de alguma situação que nos deixa de alguma forma indignado? E fala sério, ele vai ser o rei. E os outros aparentemente com atributos melhores, com uma situação humanamente mais destacada, agora se veem diante de Davi como sendo aquele que estaria sendo ungido no lugar dos outros? Fala sério? Que improbabilidade, que coisa, que circunstância tão estranha, mas o capítulo 16 de 1 Samuel nos impressiona bastante ao Deus mostrar que aquele que ele escolhe não segue os padrões humanos, aquele a quem Deus deseja ungir, muitas vezes não são aqueles que os homens o colocaria como sendo alguém qualificado para a função. A escolha de Deus é diferente, o método de Deus enxergar as coisas é diferente, o modo como Deus age é diferente, o padrão de Deus é diferente, e é nessa diferença que nos apaixonamos e certamente obteremos aqui uma revelação especial da sua vontade. Eu convido você a orar neste momento e que em nome de Jesus, Papai do Céu, fale ao nosso coração como só Ele sabe fazer. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Nosso coração está aberto para receber a revelação da Tua vontade, seja ela qual for, em nome de Jesus. Amém. O versículo 12 do capítulo 16 de 1 Samuel, ele diz que Davi era um moço ruivo, um moço de belos olhos e boa aparência. Ruivo.
Normalmente, as pessoas ruivas, eu conheço pouquíssimas delas e certamente você deve conhecer alguém, ou você que me assiste, de repente, é um ruivinho, e é muito comum você ouvir uma brincadeirinha, ô cabelinho de fogo, ô cabeça de fósforo, ô indivíduo, ô tocha humana. Ou seja, é muito comum as pessoas pegarem no pé da gente por alguma característica física que a gente tem, ou pela cor dos cabelos, ou se somos magrinhos, ou se somos gordinhos, ou se somos altos, ou se somos muito baixos. Se somos muito altos, eles nos chamam de vara de cutucar estrela. Se nós somos muito baixinhos, nanico, salva-vida de aquário, pintor de rodapé, gordinho, magrinho, enfim. Sempre utilizam nossas características para, de alguma forma, ficarem pegando no nosso pé. Hoje em dia, isso aí é chamado de bullying e etc. E alguém outro dia chegou perto de mim, uma adolescente, e perguntou, pastor, estão me chamando de magrelo, eu estou muito incomodado, eu não sei mais o que fazer, o que eu faço, pastor? E eu disse de um modo muito claro, muito simples, concorda com eles, ué? Estão te chamando de magrelo? Concorda com eles. Dá moral para a declaração deles. Sabe por quê? Porque parece que acontece o seguinte, quando você se incomoda com alguma coisa que dizem ao teu respeito, quando você se posiciona de modo contrário, ou deixa transparecer que aquilo está te fazendo algum mal, as pessoas pegam mais no teu pé, as pessoas ficam cutucando mais você. Então, o que você tem que fazer? Concorda com eles, mas dá um tom requintado. Pastor, não entendi. Como é que eu vou dar um tom requintado se me chamam de magrelo? Fala assim, ó, não, eu sou magrelo mesmo, mas eu sou slim fit, na verdade. Ou então você dá um upgrade e fala assim, ó, eu sou útil tanto quanto um pau de selfie. Dá uma moral, deixa o cara falar o que ele quer falar a teu respeito e não fica se posicionando, porque você vai ficar esticando conversa, e quanto mais ele vê que a colocação dele repercute negativamente no seu coração, tanto mais ele vai ficar insistindo contigo e pegando no seu pé. Ou seja, o indivíduo fala assim para você, você é muito alto, parece um poste, bambu de controle. Sou mesmo. Daqui de cima eu tenho uma visão privilegiada, e aqui por cima tudo legal. Aí embaixo no seu submundo, como é que você está? Dá uma saída estratégica, se posiciona. Ô Nanico não, eu sou cortado do tamanho certo. Aliás, isso aí é o que eu sempre uso. Ô pastor, você é muito baixinho. Não, eu sou cortado do tamanho certo. Concorda com ele, ok? Vai ficar se degladiando, vai ficar brigando, esticando conversa, se amarrando por conta disso? Ô filho, segue em frente, a gente tem coisa mais importante para se preocupar. A Bíblia diz que Deus falou com Samuel. Olha que coisa linda. Deus fala com os seus servos, Deus fala com os seus filhos. E sabe, eu tenho um sonho de um dia viver a realidade do Jardim do Éden. Deus falando cara a cara, face a face, comigo assim como ele falava com Adão. E você, tem um sonho de um dia conversar com Deus face a face? Enquanto isso não acontece, Deus se revela para nós. E a revelação que nós temos disponível aqui com acesso maior e melhor, sem dúvida nenhuma, é a revelação das Escrituras Sagradas. Deus fala através dessa carta de amor. E tem muita gente que anda por aí desesperado para ouvir uma orientação divina, para ouvir a orientação de um ser superior, e buscam horóscopos, adivinhos, cartomantes, necromantes, feiticeiros, como no exemplo de Saul, citado na própria história de Davi. Gente desesperada para escutar a voz de Deus. Ô querido, não é difícil escutar a voz de Deus está aqui. Aliás, foi o livro sagrado, a palavra de Deus, a Bíblia, que foi o tema da Reforma Protestante que comemoramos este ano, 500 anos, lembra? Somente pela Escritura, somente pela palavra, e assim deve viver cada um de nós que somos jovens na presença do Senhor, baseados na palavra. A vontade de Deus está revelada aqui. Não é o que eu quero, não é o que eu acho. Escutar a voz de Deus é ouvir a sua palavra. E bendito é todo aquele que guia os seus passos pela palavra de Deus. Você está vivendo como uma pessoa que Deus te orientou através da sua palavra. Você educa os seus filhos orientados pela palavra. Você mantém a sua família orientado pela palavra. Você administra a sua finança orientado pela palavra. Querido, isso aí é escutar a voz de Deus. Você cuida do seu corpo orientado pela palavra. É assim que funciona. Hoje temos a chance de escutar a voz de Deus. Como é que a gente faz? Através da palavra do Senhor. Agora, presta atenção numa coisa.
Deus, ele não vai ficar chovendo no molhado. Você quer ouvir a voz de Deus? Boa coisa tu queres. Agora, o que está revelado aqui não precisa de uma confirmação em termos de experiência pessoal. Do que eu estou falando? Muito simples. Você pega e estuda a Bíblia com uma pessoa. Olha, o dia do Senhor é amarelo. Ah, tá bom, tá escrito amarelo, o dia do Senhor é amarelo. Beleza, tá escrito, eu concordo, o dia do Senhor é amarelo. E aí, você aceita o amarelo como o dia do Senhor, conforme está escrito? Aí a pessoa pega e vira assim, não, eu vou orar para Deus me revelar a sua vontade. Querido, não funciona assim. Ou você acredita que a Bíblia é a revelação de Deus, ou não. Você está julgando a sua experiência particular maior do que a revelação das Escrituras? Que caminho perigoso que você está tomando. O que Deus falou na sua palavra deve ser acatado por cada um de nós. Se nós colocarmos em xeque a palavra do Senhor e usarmos o nosso coração, a nossa experiência particular como método primordial de orientação, cada um de nós temos uma experiência particular, cada um de nós teremos uma orientação distinta. Onde é que nós vamos parar em termos de unidade com tudo isso? A palavra de Deus está aqui. Você submete a sua vida à palavra e não a palavra à sua vida. É assim que se escuta a voz de Deus, é assim que se torna um indivíduo submisso ao Senhor. A tua experiência não é mais importante do que a revelação de Deus através da sua palavra. E uma coisa você precisa ter claro, tem muita gente que se apresenta por aí como falando em nome de Deus. E falando em nome de Deus faz coisas que Deus não aprova. E deixe-me uma coisa ficar bem clara para você nesse momento, e eu faço questão de fazer isso. Ei, a voz que andou te humilhando não é a voz de Deus. Relaxa, não é Deus que andou humilhando você. Pessoas em nome de Deus que estão pisando em você, isso não é a voz de Deus. Ei, não é a voz de Deus aquela que ecoou no seu ouvido dizendo que você não tem mais jeito. Isso não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, aquela voz que você está ouvindo todo dia, dizendo que você não tem mais perdão, que você não tem mais chance, que você não tem mais jeito, a voz que te condena. Isso não é a voz de Deus. A voz de Deus era o que Samuel estava ouvindo. E Deus, então, falando para Samuel, declara, ou melhor, pergunta, até quando você vai ter pena de Saul? Deus não queria que Samuel tivesse pena de Saul. Que sentimento é esse, pena, que aparentemente Deus não concorda que Saul o tenha ou receba por parte de Samuel? Pena. Aliás, pena é muito válido comparar e lembrar que é diferente de compaixão. Deus quer que tenhamos compaixão das pessoas. Deus não quer que tenhamos pena das pessoas. Pastor, qual é a diferença de compaixão para pena? Você imagina, por exemplo, este objeto aqui. Imagine que este vaso, na verdade, ele se comporta como um poço, como um buraco. E aí, um dia, vem um indivíduo andando na estrada da vida, por um descuido, por um motivo ou por outro, ele cai no buraco e começa agora a viver uma experiência muito negativa, uma experiência dramática na sua caminhada. Ele está no buraco precisando de auxílio, de ajuda, está no fundo do poço e de repente você vem pela estrada da vida e observa o indivíduo aqui no fundo do poço. E que sentimento agora você nutre em relação a esta pessoa que está na pior? O indivíduo é alvo da sua pena? O que é sentir pena? Sentir pena é o momento em que você absorve o drama do indivíduo e absorve de tal forma que o drama vivido por ele no fundo do poço passa a ser o seu drama. A dor sentida por ele no fundo do poço passa a ser a sua dor. A experiência vivida por ele passa a ser a sua experiência. Tamanha a intensidade com que você absorve a situação vivida por aquele indivíduo. E você começa a acreditar, ou pelo menos é tentado acreditar, que ele não vai ter chance de sair daqui de dentro sozinho, que ele não vai dar a volta por cima, que ele não tem condições de reverter essa situação sem você. E você começa a achar que você tem que se envolver de modo a ir lá dentro e experimentar
a mesma coisa que o indivíduo está vivendo para, de alguma forma, ajudá-lo. Você é tentado a acreditar que só vai ser possível ajudá-lo se você se envolver a tal ponto de estar na mesma situação que ele, querido. Isso não é legal. Sabe por quê? Porque, número um, você absorveu uma dor que não era sua. Você estava no seu caminho, você não estava no fundo do poço, e agora você está no fundo do poço porque absorveu a dor alheia. Outra coisa, daqui de fora, você enxergava as coisas de um jeito que ele lá dentro não tem possibilidade de enxergar. E se você entra no fundo do poço, você vai ter a mesma visão limitada que ele ao estar lá dentro. E a verdadeira ajuda não é sentir pena, porque sentir pena é exatamente isso. Você absorver uma dor que não é sua, você cair num poço que não é para você estar, e sob o pretexto de ajudar alguém, quando na verdade você não ajudou. O que você fez com esta pessoa? Você a tornou dependente de você, porque essa pessoa, ela vai subir em cima de você para sair do poço. E ela vai viver uma vida agora vinculada a você, porque ela não saiu do poço, ela não foi ensinada a sair do poço com o seu auxílio. Ela fez de você o auxílio para sair do poço. Você foi apenas a escada, o trampolim. Se algum dia na vida ela cai no poço de novo, ela quer que você entre lá dentro para subir nas tuas costas e sair de novo. O que seria a compaixão? A compaixão não é absorver a dor da pessoa, não é viver esse drama que não te pertence. A compaixão é você olhar para o indivíduo lá no fundo do poço e falar assim, olha, eu vou te ajudar a sair daí, mas você não absorve os problemas da pessoa. Você não compromete a tua visão acerca do problema diante da situação. Você apenas, por ter essa visão privilegiada, você diz assim, olha, por que você não empilha essas caixas, esses objetos e faz aí uma ponte, de repente, ou uma pilha suficiente para você subir e sair do lugar onde você está? O que você acabou de fazer? Você ensinou a pessoa a sair do buraco e sem o vínculo contigo. Quando ela cair aqui novamente, se isso acontecer, ela já sabe como é que faz para empilhar os objetos e sair lá de dentro. Você ensina a pessoa a dar a volta por cima e não cria uma dependência dela contigo. Percebe a diferença entre pena e compaixão? Pena é você se envolver com algo que não devia. A compaixão ensina a pessoa a dar a volta por cima. É mais ou menos aquela história de que o cara está com peixe, está com fome, e você vai lá e dá o peixe. O outro vai e dá a vara de pescar. Quem tem pena, dá o peixe. Quem tem compaixão, dá a vara de pescar. O sentimento de pena, ele não é legal. Alguns indivíduos acabam com sua vida por pena. Você está namorando um cara que está arrasando contigo, que está acabando com você. Aí, por causa da reação dele se terminar, ai meu Deus, ele disse que vai se matar, ai meu Deus, ele disse que a vida dele vai acabar. Aí você não termina o relacionamento com pena dele. Sentimento negativo, porque você está matando a sua vida por conta de um sentimento chamado pena, e Deus não quer que você tenha isso acerca das pessoas. A mesma coisa um filho. Você tem que tomar uma atitude com o seu filho, você está num processo educacional, de desenvolvimento educacional com o seu filho, tem que tomar uma atitude e fica com pena. Ah, tadinho dele, ai, porque ele vai ficar muito traumatizado, a criança não pode passar por isso e tal. Filho, você está construindo um processo educacional deficiente por causa de pena, quando você tinha que ter, na verdade, compaixão. Você percebe como foi coerente o pedido daquele cego na beira da estrada? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque a compaixão é um sentimento que Deus quer que você tenha em relação às pessoas. A pena é um sentimento deficiente que não ajuda, muito pelo contrário, atrapalha o desenvolvimento dos outros. E olha, se o indivíduo está dentro do buraco, se o indivíduo está no poço, se o indivíduo está atravessando um momento turbulento, há um propósito de Deus para a vida dessa pessoa no que diz respeito ao aprendizado dentro desse sistema. Se você desenvolve a pena e não a compaixão, você pode estar atrapalhando as lições que Deus deseja dar para o crescimento dessa pessoa em meio à turbulência que ela enfrenta. Note, a pena é algo que Deus não deseja, mas a compaixão sim, é algo que você tenha, que você deve ter e Deus deseja que você tenha em relação
as pessoas. Por isso Deus virou para Samuel e disse: até quando terás pena de Saul? Não é pena o sentimento que devemos ter, mas compaixão. Vira para a pessoa que está do seu lado agora e diga assim: aí, eu não tenho pena de você. Pode aproveitar e falar isso daí. Eu não tenho pena de você. Mas é claro, pode brotar um sorriso nos seus lábios agora e dizer: eu tenho compaixão por você em nome de Jesus. Muito bem, o verso 4 apresenta a chegada de Samuel à casa de Jessé. E olha só que coisa curiosa, o Jessé vira para o Samuel e diz assim: ei, é de paz a tua vinda? Que coisa estranha, você não achou isso um tanto quanto estranho? O profeta chega na tua casa e você pergunta: é de paz a sua vinda? O pastor chega na tua casa para te visitar: ei pastor, o senhor está vindo na paz? Não, eu estou vindo aqui em nome da Al-Qaeda, eu estou vindo aqui em nome dos terroristas. Não, eu vim aqui porque eu faço parte dos Vingadores, eu vim arrasar contigo, destruir a tua vida. Coisa estranha. É claro que a vinda do Samuel era de paz. O homem de Deus, ele chega para promover a paz. A paz. E chegando lá, começa então o processo de escolha, o processo de vistoria, a inspeção profética. Um a um, o Jessé convocou seus filhos, pois dentre eles um seria o rei. E você conhece a história maravilhosa, e foi buscar um após outro, nenhum estava recebendo da parte de Deus a revelação de que seria de fato o rei, e Samuel continuou insistindo, e finalmente deu-se por falta do Davi, e mandaram chamar o Davi chegou, e o verso 12 diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E quando Davi foi escolhido, fala sério, esse aí surpreendentemente, a visão de Deus era completamente diferente à do ser humano. E a visão de Deus, ela pode ser compreendida e precisa ser entendida para o desenvolvimento e a maturidade da nossa vida cristã. Por exemplo, você tem aqui um copo com água. Na verdade, um copo com metade de água. E eu já fiz até em algumas igrejas por onde passei no território da União Norte Brasileira essa experiência. Você tem aqui o copo com metade de água e o otimista diz assim: esse copo está quase cheio. Oba, o copo está quase cheio. O pessimista olha para o mesmo copo e diz: poxa vida, o copo está quase vazio. Mesmo copo, mesma realidade, vista de modo diferente, porque as pessoas são diferentes, ok? O agente de saúde olha para esse copo e diz assim: rapaz, isso aqui é um potencial criador para mosquito da dengue. O pastor já olha para o mesmo copo e diz: rapaz, aqui tem água suficiente, acho que já dá para batizar uma pessoa. Cada um olha a mesma situação sob sua própria perspectiva. É a visão de mundo que cada um de nós temos. O psicólogo olha para o copo e diz: como é que esse copo se sente em relação à água? Como é que essa água se sente em relação ao copo? É a visão particular de cada um. Nosso modo de enxergar a vida, que tecnicamente alguns chegam a chamar de cosmovisão. A visão, a lente que nós usamos para enxergar o mundo. E a visão de Deus, como é? Como é essa cosmovisão divina? Completamente diferente da visão humana. A visão humana enxerga o exterior apenas, e a Bíblia diz que Deus enxerga o coração. A nossa visão é deficiente e a visão de Deus é extraordinária. A visão de Deus, ela é maravilhosa. Nós temos uma visão falha e Deus tem uma visão infinita. E dentro desse aspecto da visão divina, a nosso respeito, em especial, eu louvo o nome de Deus porque temos uma visão falha. É verdade. Você sabia que uma das consequências do pecado foi exatamente a obstrução da nossa capacidade de enxergar as coisas? Imagina a cena do grande conflito se desdobrando, o mal lutando contra o bem, anjos travando luta com demônios e a gente enxergando todas essas coisas. Querido, nós iríamos viver num trauma constante, nós iríamos viver a poder de remédios para poder dormir, para poder relaxar, se o grande conflito pudesse ser contemplado pelos nossos olhos, a olho nu você enxergasse anjos e demônios lutando ao teu redor, que paz que você ia ter? De repente a visão humana, ela é atrofiada e nós não enxergamos as coisas como de fato devíamos enxergar e de certa forma isso é um ato de misericórdia da parte de Deus para com a nossa vida. Deus não vê como vê o homem vê o exterior,
tem uma visão limitada, adequada à lente com que ele enxerga o mundo, a realidade contemplada por si mesmo. Este é o modo que o ser humano enxerga. Eu me lembro até de um desenho que eu assistia durante a infância, de repente você vai se recordar também, era o tal dos Thundercats. Então os Thundercats, eles tinham lá um grupo lá, que fazia lá as suas ações para deter o avanço do Mun-Ra. E nesse desenho, o Lion, que era o líder dos Thundercats, ele pegava a espada, que era chamada espada justiceira, e ele colocava Thunder, Thunder, Thundercat, mas ele colocava, antes de gritar o Thundercat, a espada na frente, espada justiceira, dei-me a visão além do alcance, e ele enxergava todas as coisas através da sua espada, e ele partia para cima do Mun-Ra. Querido, a realidade espiritual é muito simples. Nós temos aqui a nossa visão além do alcance. A espada, que é a palavra de Deus, verdadeiramente a espada justiceira, faz-nos ter uma visão além do alcance, do grande conflito, do ser humano como é visto por Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente tem condições de ver um Mun-Ra ou qualquer inimigo caindo por terra, porque a visão de Deus é extraordinária. E se a visão do homem nesse momento te incomoda, se a visão do homem neste momento te oprime, se a visão do homem neste momento te deixa infeliz, absorva a visão de Deus ao teu respeito. Observe que o nome de Davi significava ou significa amado. Absorva isso para a sua vida. Nós somos os amados de Deus, nós somos os escolhidos de Deus. Deus nos trata com compaixão, não nos trata com pena. Além de sermos escolhidos, temos a chance de sermos ungidos. E Deus não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Bendito seja o nome do Senhor, pelo modo como Ele nos enxerga. Enquanto todo mundo estava dizendo, fala sério, Deus estava lá de cima confirmando para Samuel, é esse aí, levanta e pode ungí-lo, porque eu o escolhi. Não interessa o que as pessoas digam ou falem ao nosso respeito, o que interessa é que somos escolhidos e ungidos pelo Senhor. Agora observa que o texto bíblico continua a sua narrativa e a gente chega à seguinte conclusão. Ellen White faz um comentário interessante a respeito da vida de Davi e fala que Davi, na Patriarcas e Profetas, na página 685, diz que Samuel não tinha dado a conhecer a sua missão, mesmo a família de Jessé, e a cerimônia de unção foi efetuada de modo secreto. Aquilo foi indicação ao jovem do alto destino que o aguardava, a fim de que, por entre todas as experiências variadas e perigos dos anos vindouros, tal conhecimento pudesse inspirá-lo a ser fiel ao propósito de Deus e deveria ser cumprido por toda a sua vida. Em outras palavras, resumindo toda essa declaração, muito simples, a partir de hoje, você não é o rei, mas já pode viver como rei. Olha que coisa linda. A partir de hoje, você não recebe ainda o reino de Deus, mas já pode viver como cidadão do reino de Deus. Davi não era o rei, mas já podia viver como tal. Você não ainda é o cidadão do reino por não ter entrado lá, mas a partir de agora, pode viver como cidadão do reino de Deus. O Davi não tinha que esperar ser rei para agir como um. Você não tem que esperar o estabelecimento definitivo do reino de Deus para agir como um cidadão do céu. A partir de hoje, você é um cidadão do céu, escolhido por Deus, e se você crê, diga amém. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele vê o nosso interior. Mas isso aí não te deve a conduzir a uma visão míope. Por exemplo, Deus vê o interior, o que importa é o interior mesmo, e aí você começa a esculachar o exterior e não se importa com a sua aparência. Também não vai para o outro lado, filho. Mantenha o equilíbrio, ok? Deus se importa com o interior e você cuida do exterior, porque é uma primeira impressão que passa para as pessoas. A visão do ser humano, de fato, é diferente da visão de Deus, mas na visão de Deus, nós somos os escolhidos para o seu reino e a partir de hoje vamos viver como tal, porque somos escolhidos pelo Senhor. Mas além de ser escolhido, eu quero viver como ungido, porque não basta ser escolhido, é preciso ser ungido pelo Espírito Santo. Não devo ter pena, devo ter compaixão. A visão de Deus ao meu respeito é o que mais importa e não a visão que as pessoas têm sobre mim. E devo viver o reino de Deus uma vez que ele já chegou ao meu coração e não esperar para ser cidadão deste reino quando este reino for estabelecido. O reino de Deus começa agora, a partir de agora. Que Deus nos abençoe
E que essa canção fale fundo ao seu coração, no sentido de que a visão que Deus tem ao teu respeito possa fazer você se motivar a andar de cabeça erguida, porque Deus te olha com um olhar de quem te ama, de quem te quer ver muito bem, de quem quer que você participe da eternidade. Davi, a partir de então, começa a sua caminhada plenamente dependente de Deus. E você, vai caminhar de modo independente ou de modo dependente? Eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero me entregar nas mãos de Deus nesse momento, porque sem Deus eu não sou absolutamente nada. Ele me escolheu e Ele também quer me ungir. Você é escolhido para o Senhor, pelo Senhor, e seja cheio do seu Espírito nesse momento, em nome de Jesus. Ouça essa canção e deixe Deus falar ao seu coração. O pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei.
Senhor Deus, muito obrigado pela reflexão da tua palavra. Porque Davi começou a experiência dele sendo dependente do Senhor. Mas nós observaremos em toda a sua experiência que não basta começar a ser dependente, sendo dependente. Temos que ser dependentes o tempo inteiro. Ajuda-nos nesse sentido. Obrigado porque o Senhor nos mostra que o modo como lidamos com o nosso próximo não deve ser um sentimento pautado por pena, mas por compaixão. Obrigado porque o Senhor tem nos escolhido. E obrigado porque não basta apenas ser escolhido, é preciso ser ungido. E suplicamos-te nesta hora que a unção do teu Espírito recaia sobre nós. Para Davi foi necessário ser ungido para ser rei. Que a unção do teu Espírito esteja sobre nós para exercício de qualquer atividade a fim de que glorifique o teu nome. Obrigado porque Davi não precisou ser o rei coroado para começar a viver como um. Não precisa também esperar a chegada do teu reino para viver como cidadão do reino. A partir de agora, o teu reino já está dentro de nós e por isso vamos viver conforme tua vontade. Toma-nos nas tuas mãos e obrigado porque faz-nos entender que o modo como o Senhor nos enxerga é singular. O modo como o Senhor nos vê é especial. Por isso, ajuda-nos a focar-nos somente no modo como o Senhor nos observa e não ficar nos preocupando no modo como as pessoas andam nos observando. A tua vontade, o teu interesse e o modo como tu te comportas diante de nós, Senhor, é o que deve verdadeiramente ser o foco de nossa atenção. Ajuda-nos a estar focados somente em Ti. E que Teu reino seja a nossa prioridade. E para que isso seja realidade, que possamos estar constantemente sendo dependentes do Senhor, em nome de Jesus.